No vídeo de hoje eu quero te contar por que e como eu decidi falar de cura. Não porque eu sou perfeita, porque está tudo resolvido, porque está tudo curado, não. Mas é porque a minha dor, ela encontrou um propósito e pode ser que a sua encontre também. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, seja muito bem-vinda por aqui. Eu sou a professora Sandra Pantaleão e este é o canal Falando de Cura. Aqui nós falamos sobre autoconhecimento, liberdade emocional, cura interior e tudo isso à base da fé. Hoje eu estou reabrindo o meu canal, eu estou reinaugurando esse canal, porque na verdade ele existe já há algum tempo. Só que antigamente ele servia a um outro propósito. E esse ciclo eu já encerrei na minha vida. Então eu parei de fazer os vídeos, né? Parei de gravar vídeos e o canal ficou, né, meio que engavetado por algum tempo. E agora eu resolvi reativá-lo e vir trazendo à tona assuntos que sejam assim bem interessantes, principalmente para as mulheres, né? Então eu reabro esse canal com o meu coração completamente aberto para um tema que é um tema bem difícil e com a coragem de contar, né, aqui uma parte da minha história, parte bem dolorida, mas que me marcou profundamente e que me transformou. Eu vivi relacionamentos na minha vida que me fizeram desacreditar completamente de mim. E me fizeram duvidar do meu próprio valor. Eu vivi relacionamentos que me fizeram calar. Eu vivi relacionamentos que me fizeram ter vergonha de mim ao olhar para o espelho. E só muito tempo depois foi que eu fui entender que aqueles relacionamentos que eu estava vivendo não era amor. Eram abusos emocionais disfarçados de amor. E por que eu resolvi reabrir o meu canal falando de cura? E falando de temas sensíveis, principalmente às mulheres, porque foram dores vividas por mim. Então, eu vou gravar vários vídeos falando das mais diversas dores do universo feminino, principalmente de mulheres mais velhas, depois que nós chegamos a um certo nível de maturação e entendemos o porquê ter vivido, o porquê ter enfrentado, porquê que nós muitas vezes nos submetemos a tantas coisas e a tantas dores, a tantas experiências, né? Muitas mulheres, principalmente na faixa dos 40 anos, acima dos 40, 50, 60, isso não é sobre idade. Mas muitas mulheres carregam feridas profundas de relacionamentos abusivos, frustrados, né? E essas mulheres se sentem sozinhas. Ouvir alguém falar sobre isso, sobre essas verdades, pode ser muito acolhedor, pode ser muito transformador. E é por isso que eu resolvi falar sobre esses assuntos. E que muitas vezes é um tabu no universo feminino. Eu venho aqui falar da minha dor, porque através da minha dor, nós podemos encontrar pontos em comum. Através da minha dor, de repente a gente pode se conectar e eu posso te passar através da minha experiência uma luz no fim do túnel,
Esse é o meu propósito. Ajudar mulheres a sair deste lugar em que eu estive. Certo? Eu vivi muitos relacionamentos que deixaram marcas muito profundas em mim. Muitos. Alguns mais, outros menos. Não vou dizer que todos foram ruins, porque a gente sempre aprende alguma coisa, né? Marcas que ninguém via, porque essas marcas normalmente elas são bem silenciosas. Por muito tempo eu acreditava que aquilo era amor, mas o que eu estava vivendo era controle, manipulação, era abandono emocional. O que eu estava vivendo era um mundo de carências. O que eu estava vivendo muitas vezes relacionamento com narcisistas, né? Então eram relações abusadoras mesmo. E eu fui silenciada muitas vezes, fui diminuída. E eu comecei a duvidar de mim mesma. Até o dia em que eu não me reconheci mais frente ao meu espelho. Eu fiquei viúva aos 31 anos de idade, com 3 filhos, morando numa cidade estranha, sem parentes, sem pai, sem mãe, por perto. Muitos amigos, mas naquele momento de grande dor que eu estava passando e de inconformismo, tudo que eu precisava era de colo de pai e de mãe. Eu precisava do aconchego da minha família. E eu saí daquele lugar com os meus filhos e foi aí que tudo veio à tona, né? Eu vou fazer outros vídeos falando com detalhes sobre todas as histórias que eu vivi, sobre como foi a história da minha viuvez, como que isso tudo aconteceu, o que aconteceu logo em seguida, os relacionamentos em que eu vivenciei, né, alguns abusos, e por que eu me submeti a viver determinadas coisas na minha vida. Por que eu não me achava capaz de estar sozinha? Por que eu não me achava suficiente? Por que eu me submeti a viver relacionamentos doentes? Por que a gente faz isso? Porque a gente não tem noção do nosso real valor. Porque a gente não se conhece. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe quais são os nossos pontos fracos e fortes. Quando a gente se conhece, a gente sabe identificar o ponto de cada dor. Quando a gente se conhece, a gente sabe identificar quais são as nossas fraquezas e quais são os nossos pontos fortes. Quando a gente se conhece, a gente consegue identificar o porquê que a gente está se submetendo àquilo. Será que aquela carência realmente é de um companheiro? Será que muitas vezes a gente não está buscando um pai, uma mãe? Será que a gente não está vivendo naquela relação algo que ficou enterrado no passado? Será que a gente não está querendo resgatar, às vezes, aquela criança ferida que ficou lá no passado? Enfim, são tantas coisas, né? São tantas situações que tem que ser estudada. E foi ali, no fundo desse poço emocional, que eu percebi que eu precisava me resgatar. E é sobre isso. É sobre a gente conseguir identificar e conseguir se resgatar dessas situações. Eu precisava reaprender a me amar. Foi um caminho difícil, muito solitário, muitas vezes. Mas foi também o caminho mais bonito da minha vida. E eu sei exatamente quando foi, que ano foi, em que momento foi que eu comecei essa caminhada. Eu hoje não estou mais nesse lugar. Eu estou do outro lado da ponte, com uma alma mais cicatrizada e cheia de sabedoria. Eu sempre gostei muito de estudar. A minha formação acadêmica é dentro da pedagogia. Eu sou pedagoga. Mas eu sou especialista em muitas áreas dentro da educação. Só que eu também estudei muitas áreas da psicologia e me formei como terapeuta.
e trabalhei por muito tempo como terapeuta de mulheres. E quando a gente estuda o campo da psicologia, quando a gente estuda dentro do campo das terapias, automaticamente nós passamos pelo nosso processo de autoconhecimento. Consequentemente, a gente passa por todo um processo de cura interior. E foi exatamente nesse momento, foi passando por esses processos que eu comecei a descobrir coisas que eu estava vivendo e que realmente eram desnecessárias. E é por isso que eu falo com muita propriedade. O autoconhecimento, ele é o início de tudo, gente. Quando a gente conhece muito bem o nosso corpo, as nossas dores, as nossas carências e também a nossa força, tudo isso fica muito claro. E é por isso que esse canal existe, é por isso que esse canal vai começar a trabalhar exatamente nesses pontos. Eu estou aqui para ouvir as dores de vocês, para saber de vocês, para falar das minhas e para a gente se ajudar. Porque eu acredito que toda dor pode encontrar um propósito. Se você está passando por isso, saiba que você não está sozinha. Aqui a gente vai falar sobre recomeços, sobre cura, sobre autoestima, sobre fé, sobre espiritualidade, sobre coragem. Se você também está, ou se você esteve nesse lugar, eu quero te dizer que há vida depois disso, tá? E é sobre exatamente isso que nós vamos conversar por aqui. Se isso tocou no teu coração, fica aqui comigo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. E vamos caminhar juntas. Você é muito bem-vinda aqui, com a sua dor, com a sua história e com a sua verdade. Porque quando a dor encontra um propósito, ela deixa de nos machucar e ela passa a nos guiar. Um grande beijo no coração de vocês e eu te espero no próximo vídeo, tá? Beijo!